Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud e no meu canal no YouTube. Hoje é dia 25 de julho, eu vou compartilhar a escritura designada do Vem e Segue-me, começando aqui com Alma, capítulo 36, o versículo 4 e o versículo 5. Aqui Alma ele está falando ao seu filho Elamã como ele obteve o seu próprio testemunho. E ele diz assim: "E não quero que penses que sei por mim mesmo, não pelo que é físico, mas pelo que é espiritual, não por mente carnal, mas por Deus. Ora, eis que te digo que se eu não houvesse nascido de Deus, não saberia essas coisas. Deus, porém, pela boca de seu santo anjo, fez-me conhecer essas coisas, não pelo mérito algum meu." Então ele começa aqui falando, né, com seu filho Elamã, que ele não quer que o filho dele pense que ele sabe daquelas coisas por si mesmo, porque ele estudou pela mente carnal ou porque faz lógica tudo aquilo que ele acredita, né? Mas ele quer que ele saiba que ele sabe aquilo por causa de Deus, por causa das coisas espirituais, né? Não por meio carnal, mas pelo que é espiritual. Ou seja, ele descobriu por meio de Deus. E ele ainda cita aqui, né, que se ele não houvesse nascido de Deus, ele não obteria esse testemunho, ele não saberia essas coisas. Interessante que Alma, em momento algum, né, ele faz menção de que é por causa que o anjo que ele viu ali que ele recebeu esse testemunho, né? Então ele conta que sabe dessas coisas porque ele nasceu de Deus, por causa de Deus, né, por causa do Espírito de Deus. Aí depois ele usa uma palavra aqui, ó, dizendo: "Porém, pela boca de seu santo anjo, né, o Senhor fez-me conhecer essas coisas." O anjo veio declarar a ele para ele parar de querer destruir a igreja de Deus. Mas o Espírito de Deus que deu esse testemunho, por causa que ele nasceu de Deus, ele fez uma mudança, tá bom? Esse mesmo testemunho ele conta também para o seu filho Siblom, né? Nós podemos ver aqui em Alma, capítulo 38, versículo 6, quando ele diz a Siblom, ele diz assim: "Ora, meu filho, eu não quero que julgues que sei essas coisas por mim mesmo, mas é o Espírito de Deus que está em mim, que me dá a conhecer essas coisas. Pois se eu não houvesse nascido de Deus, não saberia essas coisas." Bom, então novamente aqui ele fala que é pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus que ele menciona aqui é pelo Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos saber a verdade de todas as coisas, que nós podemos obter o nosso testemunho. E eu sou muito grato pelo Espírito Santo, porque não é preciso eu ir até Jerusalém, ver lá, né, o sepulcro do Salvador vazio para saber que ele ressuscitou. Não é preciso eu ir até a floresta lá, né, até o bosque sagrado para saber que Joseph Smith ele foi chamado para ser um profeta de Deus. Eu posso saber de todas essas coisas aqui mesmo, onde eu estou, fazendo uma oração a Deus, procurando saber essas coisas, né, pelo Espírito de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo ele diz o seguinte aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: "Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus." Então, se nós queremos saber as coisas de Deus, nós temos que saber pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. É por meio desse poder. E aqui Alma ele mencionou tanto para Elamã como para Siblom, que se ele não houvesse nascido de Deus, ele não saberia essas coisas. O que é esse nascer de Deus? É quando o Espírito de Deus toca em nós de uma forma tão poderosa, né, que há uma mudança em nosso coração, de maneira que nós não queremos mais praticar o mal, e sim querer fazer a vontade de Deus continuamente. Isso é nascer de Deus, né? Então, para terminar essa mensagem aqui, eu vou recorrer aqui no livro de Alma, capítulo 26. Eu gosto quando Amon ele cita aqui qual é a receita para que nós possamos obter um testemunho, né? Ele diz assim, no Alma 26, versículo 2, versículo 21 e versículo 22, ele diz: "E agora, meus irmãos, que homem natural existe que conheça essas coisas? Digo-vos que nenhum existe que conheça essas coisas, a não ser o penitente, sim, aquele que se arrepende e exercita a fé, e faz boas obras,
e ora continuamente e sem cessar. A esse será permitido conhecer os mistérios de Deus, né? Então, somente aquele que sempre está orando, que sempre está buscando, se arrependendo de seus pecados, a esse é concedido, né, conhecer os mistérios de Deus e receber um testemunho. Bom, então eu vou terminar essa mensagem aqui fazendo um convite para vocês, né? Eu quero que vocês, ao orar hoje, vocês possam prestar o seu testemunho a Deus, né, na sua oração. Vocês podem falar para Deus o que vocês acreditam e qual a gratidão que vocês têm por Ele, né, ter revelado essas coisas para vocês, tá bom? E outro desafio, né? Então vai ser 2. Um é prestar o testemunho a Deus, é algo muito legal de fazer na oração, tá bom? Eu espero que seja uma experiência nova para vocês, ou se vocês sempre faz também, podem compartilhar aqui comigo como que é. Mas é bem especial mesmo a gente compartilhar o nosso testemunho para Deus, né? É algo bem diferente. E o outro segundo desafio que eu faço, nós podemos ver que Alma, ele compartilhou o seu testemunho aqui, né? Tanto com o seu filho Elamã e com o filho Siblon, né? Na próxima semana ele também vai falar o seu testemunho para o seu filho Corianto, que é a designação da próxima semana. Mas eu quero também que vocês possam sempre estar compartilhando, né, o seu testemunho com seus filhos, né, para que eles possam saber que vocês sabem por causa do Espírito de Deus, por causa do Espírito Santo, tá bom? Então, nessa maneira aqui que a Alma ele presta seu testemunho, eu me sinto muito à vontade, né? Porque eu sei que não precisa vir um anjo para que eu possa saber dessas coisas que são verdadeiras, e sim saber pelo Espírito de Deus. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.